Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concurso sobre o Windows 10. Esta é a nossa aula 11. E, pessoal, nós vamos falar agora sobre suspensão, sobre hibernação e sobre o ato de desligar o computador dentro do Windows 10. Por que isso? Porque se eu clicar aqui no botão iniciar, abre o menu iniciar e aqui nós vamos encontrar o botão ligar, desligar do Windows, que quando eu clico, a princípio me mostra opções como suspender, desligar e reiniciar. Pois bem, percebe que aí não está aparecendo uma opção chamada hibernar. E é isso que eu quero explicar para vocês, como funciona o hibernar e qual é a diferença dele do desligar tradicional e até do próprio suspender. Mas primeiro vamos aprender como ativar o recurso hibernar no Windows 10. Vem comigo aqui para verificar. Primeira coisa, nós temos que acessar o painel de controle do Windows 10. A melhor dica para acessar o painel de controle é digitar na caixa de pesquisa aqui da barra de tarefas, aqui na parte inferior, digita ali painel de controle. Assim que vocês digitarem, vai aparecer uma opção chamada painel de controle que vocês clicam. E aí vem finalmente o painel de controle do Windows 10, que é uma das áreas que nos permite alterar as configurações desse sistema operacional, né? Bem, o que eu quero que vocês cuidem aqui dentro do painel de controle? Percebe, nós temos a área chamada Sistema e Segurança, que eu vou clicar. Aqui nós temos opções de energia. E dentro aqui das opções de energia diz alterar o funcionamento dos botões de energia, alterar quando o computador é suspenso, mas vamos clicar primeiro ali onde diz opções de energia mesmo, e aí vem aqui, ó, escolher as funções dos botões de energia. Bem, quando a gente escolhe essa opção, percebe que o Windows diz assim, ó, quando eu pressionar o botão de energia desligar, ou eu posso clicar aqui e escolher quando pressionar o botão de energia, nada fazer, suspender, hibernar, desligar, que é o que está configurado no meu caso, ou desligar o vídeo. Se eu escolher essa opção hibernar, o que significa o hibernar? Olha só que interessante, quando eu estou usando as minhas janelas, os meus programas aqui no Windows, tudo isso está na memória RAM, na memória principal do computador. Só que a memória RAM é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica, perde os dados quando eu desligo o meu computador. Agora, eu gostaria de desligar o meu computador e eu gostaria que o Windows salve todo esse estado da área de trabalho com as minhas janelas e os meus arquivos lá no disco rígido. E aí, quando eu ligar o meu computador de novo, eu gostaria que ele já colocasse essas janelas que eu estava trabalhando antes de desligar na mesma posição com os mesmos arquivos. E é isso que faz a hibernação. O hibernar é um recurso que salva todo o estado atual da área de trabalho, com as suas janelas, seus programas e arquivos, da memória RAM para o disco rígido do computador e desliga o computador. O hibernar desliga o computador por completo, depois de salvar esse estado da área de trabalho da memória RAM no disco rígido. Depois, quando o usuário liga o computador de novo, ele retoma esse estado da área de trabalho do disco rígido de volta para a memória RAM e aí o usuário liga o computador e estão lá todas as janelas nas mesmas posições, com os mesmos arquivos que o usuário estava utilizando. É isso que faz o hibernar ou a hibernação. Já a opção suspender que nós temos aqui, ela também existe no Windows e a suspensão é um modo de baixo consumo de energia, que não desliga o computador, mas que hoje em dia funciona como uma suspensão híbrida porque ela também salva o estado da área de trabalho no disco rígido, só que não desliga o computador, apenas deixa o computador no modo de baixo consumo de energia, o que permite retomar mais rapidamente o trabalho. Essa é a suspensão, só que a suspensão não desliga o computador. Vou repetir, apenas modo de baixo consumo, mas hoje em dia também salva o estado da área de trabalho no disco rígido, né? E aqui temos as outras opções como nada a fazer, desligar e assim por diante. Temos aqui também quando eu pressionar o botão chamado suspender, que aparece em alguns teclados, aqui a gente pode escolher também clicar nesse botão para hibernar ou suspender ou nada a fazer e assim por diante. Isso vai do desejo das configurações do usuário. Perfeito. Agora já podemos resolver questões sobre esse assunto. Acompanha comigo então a primeira questão que diz assim: assinale a alternativa que apresenta a opção de desligamento do Windows 10. Percebe? Não é uma opção de suspensão, é uma opção de desligamento do Windows 10.
que antes de o computador ser desligado por completo, grava os aplicativos que estão em execução para abri-los novamente quando o computador for ligado. Claro que a resposta aqui, então, tem que ser o hibernar da letra E de Equador, porque ele falou que não só desliga o computador por completo, porque isso desligar faz também, mas além de desligar por completo, grava os aplicativos que estão em execução para abri-los novamente quando o computador for ligado. Por que a resposta não era o suspender? Porque o suspender, embora atualmente também grave o que o usuário faz lá no disco rígido, o suspender não é um desligar por completo. O suspender é apenas um modo de baixo consumo de energia. Já o reiniciar é aquele que liga e reinicia o computador, desliga e reinicia o computador. O desligar é o próprio desligar, que não é o hibernar, porque então não salva o estado da área de trabalho no disco rígido, e o sair é simplesmente sair e finalizar a sessão do usuário. Então, resposta aqui é a letra E de Equador. Vamos ver a próxima questão. No Microsoft Windows 10, quando se coloca o computador em hibernação, ocorre: letra A, dados da memória RAM são colocados no HD. Perfeito, pessoal. Quando a gente coloca o computador em hibernação, o que ocorre é que os dados que estão na memória RAM, que é a memória principal do computador, aquela que mantém os dados que estão em processamento, eles são colocados no HD, que é o disco rígido, justamente para que quando o usuário ligar novamente o computador, esses dados sejam retomados do disco rígido para a memória RAM. Então, perfeito a letra A. Por que não a letra B? Se é consumido pouca energia. Na verdade, após a hibernação, não consome nenhuma energia, porque hibernar, na verdade, é desligar o computador por completo. Quem consome pouca energia é a suspensão. A suspensão, sim, é um modo de baixo consumo de energia, não a hibernação. Letra C. A disponibilidade do computador após ligar é rápida, mais ou menos 3 segundos. Não, pessoal. A disponibilidade do computador, por mais que tu use um computador muito rápido com SSD, é maior do que 3 segundos, porque, na verdade, o computador está completamente desligado. Letra D. Se houver perda de energia, pode haver perda de dados. Não, como ele salvou, na hibernação ele salva o estado da área de trabalho no disco rígido e desliga o computador, se houver perda de energia, o computador já está desligado, não vai haver perda de dados, porque o computador já está desligado com a hibernação. Então, resposta aqui, de fato, a letra A de América, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Mais um assunto importante que falamos aí dentro do Windows 10, a hibernação. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de deixar comentários aí, pessoal, dizendo o que está achando dos nossos vídeos, o que está achando dessa série do Windows 10. É muito importante os comentários de vocês para a gente continuar publicando mais e mais aulas aqui, para saber que vocês realmente estão gostando e a gente dá continuidade nesse projeto de aulas sobre o Windows 10. Certo, pessoal? Grande abraço, até a próxima e bons estudos!